Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou te contar 3 relatos reais sobre castelos assombrados na Europa. Os castelos da Europa não guardam apenas pedras e histórias de batalhas. Eles guardam memórias, vozes presas entre paredes frias, ecos de dor e segredos que nunca foram revelados. Muitos acreditam que esses lugares são marcados por tragédias e traições e que seus antigos habitantes nunca conseguiram de fato descansar. Hoje vamos explorar 3 relatos sombrios sobre fantasmas antigos que ainda rondam os corredores de castelos europeus. O primeiro relato de hoje se chama O Fantasma da Dama Branca, no castelo Hohenzollern, na Alemanha. O castelo de Hohenzollern, uma fortaleza majestosa no alto de uma montanha, guarda um dos fantasmas mais temidos da Alemanha, a Dama Branca. Segundo registros do século XVI, trata-se de Kunigunde von Allemünde, uma condessa que teria assassinado seus próprios filhos para se casar com um nobre que jamais a quis. Dizem que após o crime foi condenada ao isolamento até a morte. Visitantes e guardas afirmam ouvir passos leves ecoando pelas torres, como se uma mulher caminhando com um vestido longo passasse pelo castelo. Outros relatam uma figura branca e translúcida que surge em janelas altas, olhando a escuridão da floresta. O mais aterrorizantes, no entanto, são os relatos de soldados que passaram noites de vigia no castelo. Muitos dizem ter visto a Dama Branca de perto, um rosto pálido, sem expressão, com olhos vazios. E logo após o encontro, acontecimentos trágicos se seguiram, acidentes inexplicáveis, mortes repentinas e até o suicídio. A Dama Branca não é apenas um fantasma de lenda. Para os Hohenzollern, ela é considerada um presságio de morte da família. Sempre que alguém da linhagem real estava prestes a falecer, testemunhas juram ter visto sua figura atravessando os corredores silenciosos do castelo. E você teria coragem de visitar o castelo de Hohenzollern e se deparar com a Dama Branca? Deixe aqui nos comentários. Segundo relato de hoje, se chama O Cavaleiro Decapitado, no castelo de Lippe, na Irlanda. O castelo de Lippe é considerado um dos mais assombrados da Irlanda. Construído no século XV, foi palco de massacres, torturas e conspirações sangrentas. Uma das histórias mais perturbadoras é a do Cavaleiro Decapitado. Conta-se que durante um ataque surpresa, um dos guardiões do castelo foi brutalmente executado e teve sua cabeça arrancada. Desde então, sua alma nunca mais encontrou a paz. Visitantes relatam ver uma figura imensa vestida com armadura medieval, andando pelos corredores, carregando sua própria cabeça sobre o braço. O som metálico das correntes e da armadura ecoa antes que ele apareça, e muitos afirmam sentir o ar ficar pesado, um cheiro de sangue metálico invadindo as narinas, seguido por uma sensação de sufocamento. Mas o mais assustador acontece na chamada Sala Sangrenta, onde centenas foram executados. Pessoas que passaram a noite ali relatam terem sido acordadas com a visão de um cavaleiro sem cabeça. Parado ao lado de sua cama, ele ficava imóvel, apenas fitando em silêncio eterno. Dizem que quando ele aparece, o relógio para e uma atmosfera gélida envolve tudo,
como se o tempo fosse suspenso, apenas para que os vivos testemunhem a condenação eterna daquele cavaleiro. Nossa, gente, que horror! Imagina você tá visitando esse castelo e do nada você vê esse cavaleiro decapitado. Eu saia correndo, com certeza. Eu tenho vontade de conhecer os castelos da Irlanda, mas eu acho que eu tenho medinho de ver alguma coisa assim. Mas muito interessante. Terceiro relato de hoje se chama A Condessa Sanguinária. O castelo de Chaktice, na Eslováquia. Entre os castelos mais sombrios da Europa, poucos têm uma história tão macabra quanto a de Chaktice, na atual Eslováquia. Foi o lar da condessa Elizabeth Bathory, conhecida como a Condessa de Sangue, acusada de torturar e matar centenas de jovens no século XVII. E mesmo após sua prisão e morte, moradores da região afirmam que o castelo continua sendo amaldiçoado pela Elizabeth Bathory. Visitantes relatam ouvir gritos femininos que ecoam pelos corredores em ruínas, como se as vítimas ainda suplicassem por misericórdia. Outros dizem sentir mãos geladas tocando seus ombros, mesmo quando estão sozinhos. Há também relatos de uma figura feminina, vestida de negro, vagando pelas muralhas durante a noite. Quem já viu descreve um rosto pálido, marcado pela loucura e olhos fixos que parecem atravessar a própria alma. O mais aterrorizante é que, segundo investigadores paranormais que visitam o local, dizem surgir marcas de sangue fresco misteriosamente em paredes de pedra, mesmo após séculos de abandono. Muitos acreditam que a condessa não só permanece presa ao castelo, como também recria seus rituais cruéis, eternamente repetidos em um ciclo de horror. 3 castelos, 3 histórias que ultrapassam os limites do tempo. Entre damas vingativas, cavaleiros decapitados e condessas sádicas, uma pergunta permanece: o que mantém essas almas presas entre nós? Seriam apenas lendas criadas para criar o medo ou provas de que a morte não significa o fim? Na Europa, onde cada pedra guarda um segredo, talvez os fantasmas nunca deixem de caminhar. O que vocês acharam desses 3 relatos? E uma pergunta que eu faço para vocês: qual desses 3 castelos vocês teriam coragem de ir visitar? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e já compartilhar com seus amigos. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho. Esses foram os contos de hoje e te espero para mais um vídeo sombrio.